Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje nós vamos falar com um empresário que está assumindo a importante missão de comandar a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Bem-vindo, Diego Brits Ramos. Tudo bem? Tudo ótimo, Roberto. Prazer enorme estar aqui contigo. Pois bem, você está começando uma nova empreitada, uma visão diferente. Uma coisa é ser o combatente, né? A outra é ser o general. É isso aí. Como é que vai ser esse seu trabalho à frente da CAT? Olha, a gente quer dar um novo salto no ecossistema aqui em Santa Catarina. A gente sabe que muito foi conquistado nessas últimas 4 décadas. O ecossistema de tecnologia e inovação em Santa Catarina virou uma referência nacional e a gente quer dar o próximo salto, que é virar uma referência global. Mas para isso a gente precisa trabalhar principalmente na maturidade maior das nossas empresas, torná-las mais competitivas para poder disputar o cenário global. A gente sabe que hoje a grande parte das nossas empresas acaba atuando muito aqui no Brasil, até pelo tamanho do Brasil, questão cultural, né? Mas o Brasil hoje faz parte talvez de 2% a 3% do mercado global, então a gente tem todo o mundo aí fora para explorar. E, claro, isso vai fazer com que também, colocando Santa Catarina no mapa da tecnologia mundial, possa atrair investimentos, mais investimentos aqui para o nosso estado. Eu vejo com esse seu prisma aí. É um mercado que não tem fronteiras. O mercado da tecnologia não tem fronteiras, mas tem muitas barreiras. E no Brasil, uma destas barreiras é a reforma tributária, que colocou o setor de tecnologia e inovação num patamar diferente. Vocês fizeram muita gestão em cima dos deputados federais e senadores e agora está na fase de regulamentação. O que saiu da reforma tributária que agrada o setor de tecnologia ou não agrada, desagrada? Bom, na verdade, muito mais desagrada do que agrada, né? Você bem comentou, a gente lutou bastante no passado no Congresso Nacional, tentando mostrar para os nossos parlamentares a importância estratégica de você ter um setor de tecnologia forte no país. Não é à toa que os principais países do mundo acabam desenvolvendo o seu setor, oferecendo algumas vantagens para poder atrair essas empresas. Primeiro porque tecnologia ela é uma forte geradora de PIB. Você pega hoje as 5 maiores ou empresas mais valiosas do mundo, as 5 são de tecnologia. Eu cito hoje a empresa mais valiosa do mundo, que talvez há 2 anos atrás pouca gente conhecia, que é a NVIDIA. O valor de mercado dela hoje é 15 trilhões de reais, cerca de 50% mais do que o PIB do próprio Brasil, né, o tamanho que é o nosso país. E a tecnologia, ela acaba impactando todos os demais setores. Ela ajuda na produtividade do agro, na produtividade da indústria. Então, a gente fez um trabalho muito intenso ano passado, tentando mostrar para os parlamentares que é importante para o país ter um setor como tecnologia que tivesse algum tratamento diferenciado na reforma tributária. Infelizmente, não conseguimos, né? E a gente está bastante preocupado com isso, porque a gente já começa a ser cooptado por outros países, principalmente os países vizinhos, que vê nessa oportunidade de atrair as empresas brasileiras. Então, a gente vai ter que trabalhar muito aqui, né? Criar ambientes cada vez mais favoráveis para que a gente possa ainda manter esse setor. Não só manter esse setor importante para o nosso estado, que hoje já responde por 6,1% do PIB aqui do nosso estado, mas poder avançar cada vez mais. E a nossa meta, que a gente quer construir com os demais atores do ecossistema, é chegar até o final dessa década, que o nosso setor de tecnologia possa valer cerca de 10% do PIB catarinense. É um setor que trabalha muito com competitividade e os competidores não estão exatamente na porta ao lado, estão longe daqui, as big techs. Há um ambiente favorável para investimentos externos no processo, no setor de tecnologia como um todo, embora a nossa economia dê solavancos e soluços a cada semana? Olha, o setor de tecnologia aqui no Brasil, ele é muito dependente do cenário nacional. Por isso que a gente tem esse objetivo de torná-lo global. Mas, falando de cenário mundial, o Brasil está praticamente fora, né? A gente olha até para a América Latina, a gente vê países como Colômbia, né, tendo ecossistemas em que as grandes big techs estão lá
até porque a gente tem uma limitação que é a própria língua, né? Quando a gente fala aqui, falar de América Latina, nós somos o único país que não fala espanhol. Então, eles já largam na frente do espanhol. E você vai em países como a Colômbia, os jovens falam muito mais inglês do que nós brasileiros, né? Então, a gente precisa... porque a gente tem a vantagem aqui, a gente tem que entender quais são as nossas vantagens. Uma das nossas vantagens aqui é o custo, né? O custo da nossa mão de obra, naturalmente, é muito mais barata que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente pega exemplos de outros países. A Índia. A Índia é um grande fornecedor de serviços de tecnologia para o mundo, por conta dos custos. Você vai lá para os Estados Unidos, nas grandes big techs, o que você mais vê são indianos, né? Então, é algo que a gente realmente precisa entender quais são os nossos diferenciais, fortalecer esses diferenciais e também divulgar para o mundo. Muitas vezes a gente é muito ruim, né? A gente tem muita coisa boa aqui no nosso país. Não temos um bom perfil de mostrar os nossos valores, né? Não, talvez até aquele sentimento, né, de vira-lata, acha que aqui no Brasil nada presta. Muito pelo contrário, a gente tem grandes universidades excelentes, pesquisadores. Outro desafio nosso aqui, Roberto, é como é que a gente conecta mais a academia com o setor de tecnologia. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Existe um abismo entre a academia e o mundo prático? Existe um abismo enorme. Isso o país perde muito, porque você tem muita riqueza, né? Muita coisa de pesquisa é gerada na universidade, só que, como a gente fala, grande parte fica dentro de uma gaveta. Então, não gera valor para a sociedade. Como é que a gente pega essa pesquisa e vira uma empresa que vai gerar emprego, vai gerar renda, aí vai gerar riqueza para o Brasil? É algo que a gente não consegue fazer essa conexão ou faz muito pouco. Que é o conceito da startup, né? Ela sai do mundo, vamos falar, da academia, do mundo catedrático e vai para a prática. Só que assim, se for pegar o perfil nosso, as nossas startups, né, as nossas empresas em geral, elas acabam trabalhando, por exemplo, no desenvolvimento de software, né, que é importante também, é um mercado super importante, prestação de serviços. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolver uma tecnologia, né, quando a gente fala de deep tech, mais profundamente, onde você consegue extrair um valor maior, falei agora há pouco da NVIDIA. Olha o valor de mercado dela, 15 trilhões de reais. E se a gente vê como é que ela começou no mercado, a gente se assusta, né? É uma empresa prestadora de serviço. Empresa prestadora de serviço. Mas eu acho que a gente precisa de uma visão de país também, né? Eu me lembro o Barack Obama, num vídeo, se dirigindo aos jovens americanos, olha, vocês aí, ao invés de ficar só baixando o joguinho, crie o seu jogo. Né? Ao invés de valor você ficar agregado, baixando... né? É o valor agregado, a gente precisa mirar isso. Isso que eu digo que é visão de país. Né? É a questão de o que a gente precisa fazer para agregar valor no que nós estamos fazendo. O governo de Santa Catarina tem um programa que fomenta, né, o crescimento tecnológico, um programa de incentivo às empresas. É o adequado ou poderia ser maior? Olha, é uma jornada. Santa Catarina ela é diferenciada dos demais estados do Brasil. E eu vou dar um exemplo, os centros de inovação. Hoje nós temos cerca de 13 a 15 centros de inovação. Boa parte, ou grande parte disso, foi construído pelo governo do estado de Santa Catarina. Eu arrisco dizer que esse modelo, falando de estado, você não encontra em país nenhum do mundo. O que é muito importante, porque a gente acaba não concentrando o setor apenas aqui na Grande Florianópolis, na capital. A CAT, por exemplo, tem 8 polos de inovação. Há 2 semanas atrás eu fui a Chapecó, é incrível como o setor está se desenvolvendo lá. Isso é muito importante, porque também a gente faz com que o jovem lá do interior do estado permaneça na sua cidade. Ele possa ajudar a sua família, no negócio da sua família, pode ajudar a comunidade dentro dessa era que a gente fala de transformação digital. Agora, o que precisa ser melhorado? A gente precisa fazer com que esses polos eles possam ser mais vocacionados. Que a gente possa, por exemplo, ter polos que são referências em tecnologia para o agro no mundo, que o mundo possa olhar. Então, eu gosto muito de falar em foco, né? Até antes dos bastidores falava a importância do foco aqui, né, Roberto? Não dá para a gente ficar atirando, então acho que o nosso ecossistema, com quase 4 décadas de existência, ele já está na hora também de a gente definir alguns focos, aonde que a gente vai colocar os principais investimentos. O governo do estado de Santa Catarina fez um movimento importante, esse atual governo, foi ter criado a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é muito importante, né, porque a gente começa a trabalhar políticas públicas destinadas a esse importante setor.
Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa agora e na sequência do ponto e contraponto a gente vai falar de dois assuntos importantes com o presidente Takati. Um deles é a inteligência artificial e se há limites para esta ferramenta tecnológica tão importante nos nossos dias. E também do Startup Summit. Nós voltamos daqui a pouco. É só um intervalo rápido e a gente já volta. Ponto e Contraponto está de volta aqui no SCC SBT e você pode nos acompanhar também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com o engenheiro Diego Brites Ramos, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia. Quando fala tecnologia, tem gente até que treme, né? Aí, este mundo novo que a gente está entrando. Não, a tecnologia é uma grande ferramenta que melhorou a vida da humanidade, né? A gente esquece, falando ela em lato sensu, né? Tecnologia. Há um limite para a inteligência artificial? A gente sabe quando é que o homem vai dizer, não, chega, tu está aqui para me ajudar, não para me substituir. Ou a gente pode temer assim um futuro, digamos assim, de extrema dependência da inteligência artificial? Eu sou otimista em relação a esse tema. Bom, inteligência artificial, para o nosso público aqui, ela vai transformar ainda mais a nossa sociedade, né? A internet mudou completamente a forma como a gente vive, trabalha, se relaciona. A inteligência artificial, acredito eu, que tem um potencial transformador ainda maior. Mas a gente não deve temê-la, muito pelo contrário. A inteligência artificial tem que ser a nossa aliada. Muitos amigos meus, advogados, por exemplo, perguntam para mim, mas a inteligência artificial vai acabar com a minha profissão? Depende. Se você não utilizar essa ferramenta ao seu favor, provavelmente algum outro advogado que vai usar essa ferramenta vai te substituir. Né? Então, eu vejo a inteligência artificial como um copiloto, ela vai expandir a nossa inteligência. O que acontece é que a inteligência artificial, que não é nova, né? A inteligência artificial, existe papers lá desde a década de 40. E nós hoje nem temos ideia que grande parte dos serviços que a gente usa, do acesso que a gente tem a diversas plataformas, já é feito por inteligência artificial, a gente nem sabe disso, né? Aquele telefonema que você recebe chato, com uma gravação, foi gerado por inteligência artificial. Agora, o que eu vejo de novo, né, o copo meio cheio, é porque agora, com o ChatGPT, por exemplo, que acabou dando uma, vamos dizer assim, um ponto de inflexão aqui, é que tornou a inteligência artificial mais democrática. Sim. Né? Então, hoje eu vejo pequenos empresários que daqui a pouco você pode pagar lá até uma ferramenta dessa, $20 por mês, algo que ele tem à disposição dele, coisa que há 10, 15, 20 anos atrás somente uma grande empresa tinha. Então, a gente tem que capacitar, né? E acho que essa capacitação, de novo, tem que ser desde lá do ensino fundamental, isso tem que ter nas cadeiras, nas escolas, nas disciplinas, nós vamos ter que ter inteligência artificial. Mas não é que vai sumir algumas profissões? Sim, talvez aqueles trabalhos mais repetitivos, com certeza a inteligência artificial deve substituir. Mas, por outro lado, vai se criar muitas novas profissões, como a história da humanidade já mostrou, né, Roberto? É verdade. Quando você veio lá, a Revolução Industrial, agora ninguém... Não, o ser humano deu um jeito de inventar aí outras profissões. Mas não há uma discussão ética que tem que ser aprimorada, e aí eu falo até em nome da minha profissão e de tantas outras, que é a geração de conteúdo, né? Essa propriedade intelectual sobre a geração de conteúdo. Você citou aí o ChatGPT, eu já vi produções feitas em outros veículos, outros lugares, de material que eu fiz. Porque eu usei determinadas palavras e construção que foi quase que repetida, né? Eu não sou nenhum gênio, mas de repente alguém pega o texto e diz assim, pega esse texto aqui e faz uma reavaliação dele, uma remodelação dele, né? E aí publica. Como é que fica a questão da propriedade intelectual nessa? Olha, a gente está falando de uma disrupção tecnológica. A disrupção tecnológica, ela vem numa velocidade que quando a gente vê já estar aí. Aí depois vê os mecanismos, por exemplo, de regulamentação, como a gente está vendo hoje no Congresso e tantos outros países. Óbvio que vai ter que ter algum tipo de controle nisso tudo, justamente para a gente não perder, né, essa nossa liberdade, essa nossa
a questão toda da ética que envolve, né? Mas você não consegue parar a tecnologia, né? Não, vamos resolver, inverso, né? Claro, o mundo ideal é que a gente pudesse resolver essas questões primeiro para depois vir a tecnologia, mas você não consegue controlar isso. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Tem que trocar o pneu com o carro andando, em movimento, não tem dúvida como alguma. dizia o isso professor, o carro não anda, se movimenta. Mas vai existir, já está existindo, na verdade, também, né? Startup Summit, um grande evento, está programado agora, 150 expositores, diz que não tem nem mais espaço para expositores. Não tem mais espaço para expositor, incrível. O Startup Summit virou uma grande referência em eventos de tecnologia e inovação no país, tanto que a gente recebe gente, não só do Brasil, como de fora. Esse ano, recorde de palestrantes, tanto nacionais quanto internacionais, mais de 400 palestrantes. Vai ser um evento histórico, convido a todos os que estão nos assistindo, 14 a 16 de agosto, não percam essa oportunidade, porque é um evento padrão internacional. Aí, né? Tá logo aqui e é no Centro-Sul, né? E a expectativa são de mais de 10 mil participantes presenciais, mais de 30 mil online, se encontrando em 3 dias aí para muita troca, né? Muito relacionamento, muita geração de negócio. 1.000 startups por dia, 3 mil. Então é um grande festival que a gente vai ter de inovação. Isso é importante também para as nossas empresas. A gente vai receber missões aí de todo o país, especialmente de Santa Catarina. E acaba que vira até um turismo tecnológico aqui na cidade, viu, Roberto? Sim. Que as pessoas querem vir, querem conhecer a CAT, quer conhecer o Passeio Sapiens agora, também que está com um novo espaço lá de empresas, a Rota da Inovação, que a gente chama. Então, é um momento muito especial que ajuda também a movimentar a cidade, que hoje é o principal evento que tem na cidade. É verdade. Então, relatos que não tem mais quartos, não vai ter mais quartos de hotel, né? Ainda bem que nós temos o Airbnb aí para ajudar, mas restaurantes tudo lotados. Que é gerenciado pela inteligência artificial. Também. E, diga-se de passagem, o Startup Summit é uma correalização Sebrae, né? Sebrae aqui de Santa Catarina, com a CAT. O Sebrae é um grande parceiro, né, na questão da tecnologia, né? Muito. Especialmente o Sebrae de Santa Catarina, que é uma referência. Bom, o Sebrae já é uma referência nacional, quando a gente fala de apoio, fomento ao empreendedorismo, especialmente dos pequenos e médios. Agora, falando de empreendedorismo em tecnologia, Santa Catarina é uma grande referência, graças ao trabalho que vem sendo realizado há vários anos aqui no Sebrae, tanto que o Sebrae Santa Catarina é referência no fomento às startups. Então, vários programas... fora do estado aqui. Fora do estado. Vários programas que nasceram aqui, alguns deles, inclusive, em parceria com a CAT, como o MidTech, que é uma incubadora que por 3 anos foi eleita uma das 5 melhores incubadoras do mundo. Né? Poucas pessoas conhecem isso, tem algo que a gente comentou agora há pouco, precisa ser mais divulgados. Então, são espaços onde a gente ajuda a desenvolver essas empresas que têm uma taxa de sucesso de 95%. Nossa. Né? Se a gente pega a taxa de sucesso brasileira na média, ela é muito superior. Somos o país que testa a qualidade do produto um ano, né? A maioria das empresas de pequeno e médio porte, ela não sobrevive mais que um ano no Brasil, né? Então, a gente tem que imaginar que a área tecnológica realmente tem esse privilégio aí, 95% de taxa de sucesso, é muito alto. É muito alto. É padrão internacional mesmo. Padrão internacional e acredito que cerca de 200 empresas já saíram desse programa e a gente vê empresas hoje com 500 funcionários, 1.000 funcionários, nascidas nesse programa, que receberam investimento, inclusive, de fundos americanos, e são projetos que a gente, na CAT, em parceria com o Sebrae, inclusive, ele nasceu aqui em Florianópolis e coisas boas precisam ser espalhadas, né, Roberto? E a gente já estadualizou essa metodologia para mais 11 incubadoras no estado. Isso que eu falo. Santa Catarina se diferencia porque a gente tem toda essa questão da tecnologia e inovação sendo espalhada para toda Santa Catarina. Tem uma rede muito interligada. Eu falo que tecnologia é um ponto em comum que integra as demais regiões do estado. A gente vê outros setores que têm essa dificuldade de integrar. Tecnologia não, a gente tem essa cultura colaborativa muito forte, essa troca de experiências. É um complemento, né? Entre uma atividade e outra, ou até mesmo um desenvolvimento e o outro, é um complemento. Só que a gente tem desafios, tá, Roberto? Embora a gente tenha esse setor pujante em Santa Catarina de tecnologia, os nossos setores mais tradicionais, indústria, comércio,
não estão se aproveitando como deveria dessa tecnologia. Tá? A gente tem dados, inclusive, que o número, por exemplo, de profissionais de tecnologia nessas empresas, ele é menor que a média do Brasil. Olha só. Então, eu ressalto isso porque nesse tudo são flores, né? A gente tem grandes desafios aí pela frente. Como é que a gente conecta? As nossas empresas muitas vezes estão vendendo para fora de Santa Catarina e não vendem aqui para o estado de Santa Catarina. Então, são programas que a gente... Não seria aquele adágio, casa de ferreiro, espeto de pau? Olha, eu arriscaria dizer que sim. Claro que a gente tem empresas que estão no topo aqui, né, as maiores indústrias, que elas acabam tendo acesso à tecnologia, estão lá na frente, mas a grande maioria aqui, vamos dizer, a média pirâmide está ainda muito longe. Engenheiro Diego Brits Ramos, presidente da CAT, muito obrigado pela sua presença, prazer conversar com você, sucesso nessa empreitada e sucesso para nós, né? Porque se a tecnologia vai bem, o Estado vai bem também. Muito bom, adorei a entrevista, muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço, a gente volta na semana que vem, aqui no Ponto Contra Ponto. Um grande abraço, até lá.